sempre um prazer muito grande, e eu fico sempre muito agradecida da benevolência de vocês em me escutarem e permitir que eu aqui venha, né, continuar compartilhando. Ainda vinha pensando exatamente na sua mãe hoje, quantos anos que nós já estamos nesta casa, né? São mais de 20 anos. Então, o tempo passa, e nós estamos a caminho da volta para a casa do Pai, né? A chegada já se fez faz bastante tempo. E o meu tema de hoje é limites da reencarnação. Então, para começo de história, vamos ver o seguinte: quem somos nós? Já paramos para pensar a respeito? Então, se eu pergunto, quem é você? O que você me responde? Eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudei isso, eu estudei aquilo. Disse quem eu sou? Não. Nenhuma vez nós respondemos, por exemplo, filho de quem nós somos. Se o nosso pai terreno for muito importante, nós declinamos o nome, né? Um nome bem pomposo, bem importante realmente, que nos crie aquela sustentação de impacto na sociedade que nós vivemos. Mas quem de nós tem coragem de dizer humildemente: sou filho do Pai, todo Criador, um ser cheio de imperfeições, mas que estou aqui graças à misericórdia desse Pai, que dá a cada um de nós várias oportunidades. Então, o limite da reencarnação vai tratar exatamente disso, né? Quantas vezes eu venho, por que eu venho, o que é que eu venho fazer, quais as minhas responsabilidades, qual o conhecimento que eu trago anterior, como eu processo isto na minha vida diária. É difícil, né, de saber. Bom, para começo de história, a gente vem descobrir, há pouco mais de 200 anos, que nós temos um processo reencarnatório pela frente, né? E vejam bem, é um processo reencarnatório. Significa que existem muitas etapas, muita preparação, e que nós participamos à medida do nosso entendimento, da nossa compreensão e da nossa evolução espiritual. Por quê? Nós pensamos que somos o que somos, né? O que nós vemos. Então, eu sou Iracema, você é fulano, beltrano, nada disso. Nós somos espíritos imortais. Começa por aí. E o que quer dizer espíritos imortais? O espírito não morre. Ele teve começo, mas não terá fim. A imortalidade significa não vai acabar. Vejam como uma coisa deste tamanho de importância só foi descoberta há 200 e poucos anos. Na antiguidade se imaginava, os judeus já tinham uma leve noção, mas se falava na igreja daquela época não em reencarnação, mas na verdade era ressurreição. E ressurreição, começamos por dizer que ela se mostra impraticável
pelas condições físicas naturais. Um corpo que cessa todo o seu funcionamento, cessa todas as suas forças, o que acontece com ele? Ele não tem mais como continuar se sustentando fisicamente. Então, nós voltamos ao pó, praticamente, né? Nosso corpo, ele se extingue aqui na Terra. Pode ser por cremação, pode ser pelo sepultamento comum, em terra, em túmulo, não importa a forma. A grande verdade é que uma vez cessadas as funções naturais do corpo, para o corpo acabou o tempo. Esse tempo pode ser maior ou menor, desde que crianças desencarnam, velhinhos desencarnam, jovens desencarnam, nós de meia idade desencarnamos e assim por diante. É o processo natural da vida. Então vem Kardec e vai dizer para nós que nós vamos, é necessário nascer, morrer e renascer. E o Cristo já dizia aqui que havia necessidade de nascer de novo. Isto há mais de 2000 anos. Agora, se agora, neste século, com tanto adiantamento intelectual, nós ainda não temos uma compreensão perfeita deste fato, imagine há mais de 2000 anos atrás. Como é que a gente poderia entender este processo? Então, tudo também que está no Evangelho diz que mais dia menos dias nós vamos descobrir, porque tudo nos será revelado à medida em que nós pudermos compreender. E este é o momento que nós estamos podendo compreender. Ainda não há uma aceitação plena, a ciência busca comprovar isto cientificamente e para isso serve a doutrina espírita. Por quê? Pega uma área científica, uma área filosófica e uma área religiosa. Então, ou seja, partindo da religião para cá, o que acontece? Nós somos religiosos, acreditamos, nos ligando a Deus, a Jesus, às entidades que são melhores do que nós, mais adiantadas, isso com uma fé raciocinada. Então, não acreditamos porque acreditamos, acreditamos porque sabemos por que acreditamos. Vivemos filosoficamente isto, sim, restabelecendo a doutrina de Jesus. Então, a prática do amor e da caridade. E, cientificamente, a comprovação vem vindo. Né? À medida das possibilidades do próprio homem, essas coisas estão sendo reveladas, não é? Então, como é que processa a reencarnação? Por que essa necessidade de reencarnar? Porque o espírito é criado por Deus e o corpo, não, o corpo é carne, descende da própria carne, procede da própria carne. E o espírito é imortal e a carne é mortal. Então, é interessante a gente até anotar que nós nascemos tão bonitinho, gordinho, rechonchudinho, depois nós vamos ficando velhinho, né?
assim meio uva passa, etc., magrinho, vamos ficando muito diferente. O que significa isso? Que aquela carne jovem, cheia de vida, ela vai diminuindo a sua vitalidade. Os elementos de sustentação física, eles vão se deteriorando, eles vão se modificando. E nada, não existe nada, nenhuma fonte de juventude ainda, para nos conservar por mais tempo, né? Mas à medida da necessidade, nós estamos também crescendo nisto. Então, antigamente se vivia 30 anos, 40 anos, antes era muito menos, porque não se tinha antibiótico, não se tinha remédio, não se conheciam as doenças e assim por diante. Então, vivíamos muito menos. Então, o processo reencarnatório era muito mais rápido. E não fosse esse processo reencarnatório, nós não evoluiríamos. Não iríamos evoluir. Porque pode notar o seguinte, que em cada encarnação, muito pouco se progride. Muito pouco. Parece um grande avanço perto do nosso pouco conhecimento, da nossa ignorância, do quanto ainda está por vir. Mas nós estamos longe da perfeição. Então, qual é o limite da reencarnação? Ela existe? Por que ela existe? Então, imagine, nós mesmos, racionalmente pensando, vamos ver. Deus está lá, nos criou espíritos ignorantes, mas que nós tínhamos toda a potencialidade da evolução. É interessante a gente ver como se processa cada uma das coisas, para a gente imaginar como deve ser a criação do nosso espírito, né? Então, a criação do ser é uma coisa muito interessante de observar. E nós parece que começamos a crescer de dentro para fora, né? A gente ainda não sabia isso, porque antigamente não tinha ultrassom, não tinha nada. Então, a gente não sabia como processava. Mas agora a gente vai vendo assim, é o ossinho que começa a se formar, mas todos, sem exceção. Então, da onde vem isso? De uma pequena, um óvulozinho e um espermatozoide teria a condição de processar tudo isso que somos nós, um ser complexo, difícil e inimitável, inigualável. Cada um de nós é um só, único. E o que é único em nós é o nosso espírito, porque essa é a centelha divina. Então, essa é a criação do Pai, e é este embrião espiritual, essa obra da criação, é que faz com que a gente viva, que a gente tenha inteligência, que anima o nosso corpo. Um corpo sem espírito não vive. Não vive. Por quê? O que anima o corpo é o espírito. E esse espírito nós ainda estamos estudando para saber como é que funciona e como é que ele é tão individual, único. Então, por ser único e individual, é por isso que ele tem
várias etapas para poder atingir a perfeição. É assim que funciona. Então, numa só encarnação, o espírito não evolui o suficiente. Não dá para evoluir. Porque a eternidade é um tempo que não se mede. E o tempo reencarnatório, cada reencarnação, ele tem limite. Né? Atualmente nós estamos vivendo perto dos 100, mas na verdade a média ainda é lá pelos 70, né? Então já está se aproximando o momento da partida, não tem remédio. Então a coisa funciona como? Como é que funciona? Estou preparado para a partida? Como será a minha partida? Como foi a minha entrada? Então, eu nasci, como é que a gente fala? Nasci na maternidade, meu pai, minha mãe, tudo bonitinho, lindo, gente, agora é uma coisa assim extraordinária, fantástica, né? É de Hollywood, a produção quando a criança vai nascer. Agora, e o espírito dessa criança? Qual é a festividade para esse espírito? Nós lembramos que é um espírito reencarnante. Quantos de nós sabia isso quando nós tivemos os nossos filhos ou quando nós nascemos? Pouquíssimos privilegiados, né? Porque quando a gente já sabe, a gente conhecendo, sem pretensão, o total da verdade nós não conhecemos, mas conhecendo em parte, nós podemos ser mais criteriosos, né? Nós podemos ter um pouco mais de sabedoria na educação, na aproximação, no respeito por esse ser reencarnante. Então, a reencarnação é um processo de volta da espiritualidade para um planeta, que pode ser a Terra ou não. Então, a Terra, neste momento, ainda é um planeta de provas e expiações e vai passando para a regeneração. Então, se a gente pensava também que era um estalarzinho de dedos, que tudo estaria modificado, não, porque o mundo é perfeito. O mundo é perfeito. Quem é imperfeito é o homem que habita no mundo. Então, toda a imperfeição vem de nós. Ninguém modifica o ar que nós respiramos, porque não precisa modificar, não precisa intervir. Não precisa. E assim, todos os demais componentes da Terra seriam assim, as intervenções, as dores, as coisas todas que acontecem causadas por nós. Por irresponsabilidade, por negligência, por desconhecimento. E aí vem de novo, né, a palavra de Jesus na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Continuamos não sabendo o que fazemos. Mas existe uma possibilidade agora muito melhor, né? Assustadora, eu digo que é verdade que é assustadora. Mas o que acontece? À medida que eu sei que eu sou um espírito, à medida que eu sei que eu vou deixar o meu corpo aqui, o meu espírito vai se emancipar e voltar à casa do Pai, vai prestar conta de suas responsabilidades, cumpridas e não cumpridas. Então, isso é um pouco assustador, né? Mas a gente tem que encarar da seguinte maneira. Eu fiz o que eu podia, o que eu sabia, o que eu conhecia. Agora, vamos perguntar para nós mesmos com muita sinceridade, né? Fiz mesmo o que eu podia? Tolerei o meu irmão? Tive
paciência com alguém que sofria, amei o meu próximo como a mim mesmo, perdoei os que me ofenderam e eu os que ofendi. Como foi? Pedir perdão ou não? Então, isso são perguntas que nós precisamos responder para nós, a fim de que possamos apaziguar o nosso espírito, ter conhecimento de que estaremos mais facilitados ou menos facilitados numa próxima reencarnação. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é exatamente aquele processo de volta do espírito em um outro corpo, numa nova oportunidade. Para o espírito é a continuidade do processo de evolução. Para o corpo é uma roupagem, é uma passagem, né? É um turistar numa terra nova. Agora, nós podemos fazer um turismo que nos acrescente muito e podemos fazer um turismo que não nos acrescente nada. A escolha será nossa. Por quê? O espírito tem livre arbítrio, ou seja, ele tem a livre decisão. Ele faz as opções que lhe provém. Aquelas que são interessantes, e terá que ser feita assim. Se nós temos bastante conhecimento, a gente escolhe com muito cuidado, viu? E temos grandes oportunidades de não escolher, quando a gente percebe que não é bom. Agora, quando a gente não tem conhecimento, o que acontece? Ai, como a gente escorrega, né? Quando a gente vê, já escolheu errado. E aí? Aí vamos tentar acertar, vamos tentar consertar, vamos olhar para nós, reconhecer o nosso erro e não é ficar chorando, se arrependendo, se lastimando, tendo culpa. Não! É prosseguir a jornada com fé, com coragem, com determinação, com objetivo. Qual é o objetivo? Chegar à perfeição. Então, reconhecer a imperfeição é a primeira coisa para se tratar. É como reconhecer a doença e aceitar a doença, né? Porque quando o médico diz, olha, tá diabético, ah, meu Deus, e agora? Não, não é verdade, não posso comer mais, um monte de coisa, né? Aí essa é a fase da negação. Depois a gente já fica assim meio deprimido, né? Ah, isso que é verdade. Aí depois vem a fase da conscientização, diz, olha aqui, quer saber de uma coisa? É verdade, e eu preciso ter responsabilidade. Sob pena de partir para a espiritualidade num processo ruim que seria num suicídio indireto. Então, é assim que acontece conosco. E assim é que nós vamos nos tomando conhecimento de nós e da oportunidade reencarnatória. Então, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, para exemplificar e para lutar conosco mesmo. A luta é interior. Então, por que eu falei que a criança começa a ser feitinha lá pelos ossinhos de dentro para fora, depois é que vai criar as carninhas, né? A perninha tem, mas vai criar as carninhas é depois. Então, somos nós ou não somos nós? Que jeito que nós somos? É de dentro para fora que nós temos que refazer o nosso projeto espiritual. Se nós tivermos a percepção de nós mesmos, nós vamos nos modificando. É interessante notar o seguinte, que diz
o artista, né, que no mármore, num grande bloco de mármore, está contida a obra de arte. Então, o que precisa? Também é muito interessante a gente ver esses trabalhos, esses artistas, como que eles pegam, por exemplo, um tronco de árvore, uma madeira, e vai esculpindo ali, sem modelo, sem nada na mão. Já prestaram atenção nisso? Como é isso? Então, vem a história do artista que está certo, mas só quem consegue tirar lá de dentro é o próprio artista. Não tem substituto. Tanto que se ele vier a morrer, a obra fica inacabada. Porque não tem alguém que tenha a percepção do que está contido. Isso significa só nós podemos esculpir o nosso espírito adequadamente. Então, eu vou percebendo as minhas imperfeições, os nós que existem, né? As coisas escuras que aparecem, que eu preciso mudar, que eu preciso contornar a forma para que aquilo fique belo. O que nós vemos numa escultura normalmente é uma beleza ímpar, que a gente fica perguntando, mas como que o artista conseguiu chegar a isto? O artista somos nós. Deus nos criou com essa possibilidade. Então, o processo reencarnatório funciona assim. São oportunidades que nós temos para burilar o nosso espírito, para ir lixando de pouquinho em pouquinho, torná-lo brilhante, perfeito, em toda, sabe, levinho, lisinho, delicioso. Quem vai fazer? Nós, cada um de nós individualmente. E quantas vezes nós vamos reencarnar? Será que tem limite? Para começo de história, eu nem sei qual é a minha reencarnação, né? Nenhum de nós sabe. Quantas vezes? Então, diz no Livro dos Espíritos que é quantas vezes forem necessárias. Então, aqui diz assim: se a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Isso está no Livro dos Espíritos, na Pluralidade das Existências, que é o capítulo 4, que fala da reencarnação. Isso é para a gente dar uma lidinha lá em casa, para a gente ver todas as coisas mais pormenorizadamente. Aqui diz mais assim: como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. E diz a resposta: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. E diz mais: a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro, dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender?
E os espíritos respondem: é evidente. Qual é a finalidade da reencarnação? Diz aqui: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? A justiça de Deus. O número das existências corpóreas é limitado, ou o espírito se reencarna perpetuamente. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despoja de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, quando o espírito estiver totalmente depurado, não precisará mais reencarnar. Poderá ainda assim reencarnar em missões especiais por sua vontade, pela sua generosidade e dependendo do interesse naquele instante, né, da providência divina. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação, reencarnação na verdade, né? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Quando ele se torna um bem-aventurado, um espírito puro, não precisa mais reencarnar. Então, só reencarnará, como foi o caso de Jesus, porque tinha uma missão especial para com a humanidade. Assim também deverá ter outros espíritos de grande escola que vêm em nosso favor, atuar em nosso favor, ser exemplo para a humanidade, ser um líder, ser uma pessoa que encaminha a humanidade, ajuda. Então, vem missões. Muito bem. Então, existe limite? Não. Quantas vezes for necessário, quantas vezes nós vamos voltar? Voltamos rapidamente? Não. Não é que a gente chega lá, porque é assim, né? O nosso envoltório físico tira de nós uma grande parte da nossa visão, porque nós trazemos os nossos defeitinhos todos dentro de nós. Então, nós temos marcas no nosso perispírito, que é a vestimenta do espírito, e a carne é a vestimenta de tudo. É o nosso instrumento de atuação aqui. Neste planeta, nós precisamos do corpo como ele se apresenta. Em outros planetas, não precisaremos mais desse mesmo modelo. Tanto que o perispírito daqui, ele é mais grosseiro, embora seja um material semi-material, poderia se dizer assim, porque ele tem uma certa forma, né? Então, por isso, tem peso, tudo mais. E como é que isto vai funcionar? As marcas ficam no perispírito. As nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas mazelas todas ficam armazenadas no perispírito. Aí nós chegamos lá com a nossa roupinha meio sujinha, meio esfarrapada, feinha, né? Então diz assim que
mulheres que tiveram muitos abortos, conta em um dos livros, o que acontece? Chegava lá toda manchadinha, de manchas escuras, porque marcam o perispírito. Então nós levamos as nossas imperfeições. E aí, quando a gente chega lá, né, deparamos, temos que encarar isso, que nem a gente faz aqui, na hora de sair a gente se arruma para ver se está tudo certinho, o que está torto a gente endireita, não é? E lá? Então, para endireitar, a gente vai e diz assim, dá para me conceder uma nova oportunidade, eu quero voltar urgente, eu preciso refazer a minha vida lá, com aquela família que eu destruí, com aquelas pessoas que eu fiz mal, eu preciso voltar. E pedimos, e pedimos, e pedimos. Nós estamos desequilibrados quando chegamos lá, ficamos desequilibrados quando deparamos com essas imperfeições, porque a gente achava assim que era muito perfeito, né? Então, a verdade é que nem tudo que a gente pensa que está certo. Então, às vezes, muitas das nossas ações são motivadas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Não podemos voltar atrás, não podemos perdoar, não podemos deixar passar, não podemos nos reconciliar. O que impede isso? O que impede isso é o nosso orgulho e a nossa vaidade. Não tem outro motivo. É que a gente se arroga o direito de dizer assim, eu estou certo, o outro está errado. Então eu não tenho que fazer concessões, eu tenho que receber concessões. Todos nós estamos na fila de receber, né? De acertar as contas, deixa para depois. Então, tudo isso a gente precisa rever no processo reencarnatório. Porque nós vamos pedir. Dizem que a fila lá é muito grande. Por que é muito grande? Porque muitos de nós já vieram. Nós já viemos várias vezes. Então a oportunidade deve ser dada, precisa ser dada em igualdade de condições. Então imagine, eu que estou aqui falando a respeito disso, será que eu chego lá sabendo dessas coisas, eu tenho direito de voltar imediatamente, sou melhor do que o outro? Não. Vou ter que ir lá para o final da fila, e isso se não tiver necessidades que sejam maiores e méritos maiores para que a pessoa volte antes de mim. Sabemos nós quantos milhares de anos vamos demorar para voltar. Quantos séculos? Nós não sabemos. Então é bom a gente pensar muito bem pensado no que nós estamos fazendo do nosso momento presente. É uma oportunidade que vai demorar para ter outra. Então nós precisamos acelerar o passo. E como é que se processa isso? Nós temos um modelo, nós temos qualidades que o nosso espírito já adquiriu, e essas nós não perdemos. E tem mais, né? O espírito, quando volta para a casa do Pai, ele progride mesmo na erraticidade. A erraticidade é o período, o espaço de tempo em que o espírito fica esperando para reencarnar. Ele progride. Tanto que ele estuda no plano espiritual, ele vive situações novas, ele trabalha, ele se prepara para voltar. Agora, só que nós temos o que chamamos de benefício do esquecimento. E com esse benefício do esquecimento, olha, nós fazemos muita coisa errada porque a gente não se lembra do que é o comprometimento do certo. Então nós precisamos começar a ficar atentos. Então, se a gente conhecesse o processo reencarnatório, na época que nós tivemos os nossos filhos, o que aconteceria? A gente ia olhar assim, qual é a tendência
daquela criaturinha tão bonitinha que nós achamos que fomos nós que colocamos no mundo, né? A gente ia olhar assim, quais são as tendências, como é que se comporta, o que é que gosta, o que não gosta. Por isso é que se fala que o ambiente do lar tem que estar preparado para receber esses espíritos reencarnantes. Mas só agora que a gente está descobrindo isso. Porque, por enquanto, a gente ainda continua arrumando o bercinho, as roupas, né? O enxovalzinho, a maternidade, o carrinho, tem a cadeirinha do carro, tudo. Então, o nosso bebê, quando nasce, já tem tudo. E o que foi preparado para este espírito reencarnante, que neste momento nós chamamos o espírito encarnado, é a alma. É a alma, aquilo que anima o nosso corpo. Então, quando agora a gente tem conhecimento, a gente vai começar a tratar diferente, né? Então, o nosso bebê não é um bebê só de carne e osso. São espíritos reencarnantes. Estão numa nova oportunidade reencarnatória. E nós somos os responsáveis para lhes dar o suporte para a reencarnação, para o progresso espiritual. O que significa que a gente tinha que eliminar grande parte do material e se preocupar com muito do espiritual. Porque as oportunidades são poucas, são muitas durante a eternidade, né? Mas o tempinho que nós passamos aqui, eu digo, são poucas no sentido do tempo que nós passamos aqui. Então, com certeza, eu vou sair daqui e lastimando tudo que eu não fiz, tudo que eu deixei de fazer. E que a gente pensa, né? Como é que eu vou me reconciliar com o meu adversário? Amanhã. Aí chegou amanhã, graças a Deus que amanhã está chovendo, está ruim, eu tenho tanta coisa para fazer, não dá. No fim de semana que vem, eu vou me reconciliar. Se nesse meio tempo eu partir, como é que fica? Quantos anos eu vou demorar para reencarnar e para poder me reconciliar com este meu adversário? Por isso Jesus disse o quê? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque a volta é demorada. Mesmo que a gente diga assim, mas todo mundo está nascendo, tem tanta criança nascendo. Tem mesmo. E quantas ainda estão lá esperando para vir? Então vamos parar para pensar, agradecer a nossa oportunidade reencarnatória, pensar nas nossas obrigações diante da reencarnação, conhecer o nosso espírito. Conhecer o nosso espírito é reconhecer as nossas qualidades, mesmo que embrionárias, as nossas virtudes, mas reconhecer com simplicidade, com humildade, as nossas imperfeições, que não são poucas. Mesmo que a gente diga assim, eu não sou muito orgulhoso, mas isso quer dizer, eu sou pouco orgulhoso, mas sou orgulhoso. E aí? Vamos ter paciência conosco também, porque senão a gente põe fim à vida, não vale a pena, não vou dar conta, então não quero mais brincar, né? Não, nós vamos conseguir. Tenhamos essa certeza que o Pai nos dá a oportunidade todos os dias. Cada dia que amanhece é uma nova oportunidade. E é por essa oportunidade que nós temos que lutar, que viver, que fazer o melhor.
Então, vamos agradecer a nossa oportunidade reencarnatória, nosso processo. Vamos nos auxiliar uns aos outros neste processo que nós sabemos que é difícil. Mas é difícil para mim e é difícil para o outro. Foi por isso que Jesus teria dito: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. É o mandamento, é a lei. E aí estão contidos todos os profetas. Por quê? Porque nós precisamos agir tolerantemente, amorosamente com todos que estão ao nosso redor. Então, por hoje, deixamos assim. Temos necessidade da reencarnação? Temos. É um processo difícil, mas nós estamos preparados. Deus está preparado para nos conceder novas oportunidades. E que assim seja sempre.